Bom, pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos à disciplina de Química Inorgânica. Na aula de hoje nós iremos continuar com simetria molecular, parte 3, agora estudando os grupos pontuais. Os grupos pontuais é importante a gente conhecer e compreender, através de fluxograma a gente chegar aos grupos, porque nesse grupo está reunido as moléculas que têm simetria, ou seja, que têm operações de simetria similares. Então, vamos estudar um pouco sobre a teoria de grupos. Bom, então o que é uma teoria de grupos? Teoria de grupos ou grupos pontuais de moléculas é um conjunto de operações e elementos de simetria que descreve a simetria total das moléculas, ou seja, é o conjunto de operações de simetria que nós já vimos aí, reflexão, eixo, centro de inversão, plano de reflexão, rotações que operacionaliza a simetria. Então, esse conjunto todo é o que nós chamamos de grupos pontuais, onde as moléculas serão classificadas de acordo com essas operações, com esse conjunto de operações. E essas operações de simetria, ela é determinada, operacionalizada através de funções matemáticas, ou seja, de matrizes. Elas podem ser realizadas com a molécula, a fim de que o centro de gravidade fique alterado após a realização da operação. E esses grupos pontuais, eles são classificados em 4 tipos: grupos de baixa simetria, grupos de alta simetria, grupos D e grupo C. Onde os grupos de baixa simetria, como o próprio nome já diz, são grupos em que o número de operações de simetria são muito baixas, são limitadas. Por exemplo, moléculas que se enquadram nesse grupo de baixa simetria pode ser constituir do grupo C1, onde essas moléculas que estão nesse grupo possuem apenas uma operação de identidade, ou seja, só possui a identidade, ou seja, a molécula rotacionar em torno do eixo 360 graus. É a única operação de simetria possível na molécula. Moléculas que se enquadram no grupo C5, onde apresenta, além do grupo da identidade, um plano de reflexão horizontal, ou seja, que corta os átomos da molécula no meio, num plano horizontal a um eixo. O grupo C1, em que além da identidade, também existe um centro de inversão, ou seja, esse centro de inversão é você trazer os átomos, mudar os átomos de lado, passando pelo centro da molécula. Se um lado é igual ao outro, então essa molécula possui esse centro de identidade. Bom, por outro lado, os grupos de alta simetria é aqueles que compreendem o maior número de moléculas, e eles estão subdivididos em 2 subgrupos: o subgrupo linear e o subgrupo cúbico. Do subgrupo linear eu tenho o C infinito V e o C infinito H. Qual a diferença entre eles? O C infinito V para moléculas lineares, ela não possui um centro de inversão e nem tampouco um plano de reflexão horizontal, que é um sigma H. Por outro lado, moléculas que se enquadram no grupo C infinito H, elas são lineares e apresentam um centro de inversão. Ou seja, aquelas que não possuem um centro de inversão e um plano de reflexão horizontal, que é o sigma H, elas são enquadradas no C infinito V. Um exemplo dessa molécula, por exemplo, é o HCl, por exemplo. Ele não tem nenhum plano de simetria, nenhum plano horizontal e nenhum centro de inversão. Um exemplo de moléculas que se enquadram no grupo C infinito H pode ser o dióxido de carbono, o CO2. Ele possui um centro de inversão em cima do carbono C, e um lado esquerdo é igual ao lado direito da molécula, ou seja, um oxigênio e um oxigênio com uma dupla ligação. Então, se você permutar esse oxigênio de um lado, do lado esquerdo para o lado direito, ele vai combinar perfeitamente, ou seja, são iguais. Então, passando pelo centro, você cruza a molécula, rebate do outro lado e a molécula então se enquadra nesse grupo de C infinito H. Os cúbicos, eles compreendem as moléculas que têm geometria tetraédrica, octaédrica, ou seja, tetraédrica com 4 ligantes,
né? O octaédrico, 6 ligantes exatamente iguais, são octaédricos perfeitos e tetraédricos perfeitos, e o icosaedro. Bom, então, os grupos D, moléculas que estão compreendidas nos grupos D, eles possuem N eixos C2 perpendiculares ao eixo de rotação principal. E nós podemos ter duas classificações com moléculas que se enquadram no grupo D. É o DNH, onde essas moléculas possuem um plano horizontal, ou seja, um plano de reflexão horizontal, e DND, onde ela não possui esse plano de reflexão horizontal. Então, esse N na molécula, ele vê o eixo de rotação, ou seja, a ordem de rotação. Ou seja, então, se essas moléculas possuem eixos C2 perpendiculares, então, nesse caso, elas se enquadram nestes dois tipos aí de subclassificação, no grupo DNH e DND. Okay? No DNH, se possuir um plano de reflexão horizontal, ou seja, cortar a molécula no meio, ou o DND não possui plano horizontal. Bom, no grupo C, as moléculas se enquadram no grupo C quando ela não possui eixo C2, ou seja, que diferem do grupo D, pela ausência desse eixo C2 perpendicular ao eixo principal, ou seja, ele não possui. Moléculas, então, elas se enquadram então, no subgrupo CNH, quando possui um plano de reflexão horizontal, o CNV, quando possui o sigma H, ou seja, o plano horizontal cruzando o eixo principal, o CN não possui, no caso aí, o sigma H, nem o sigma V, e o S2N não possui nem o sigma H, nem o sigma V, mas possui então uma rotação imprópria, que nós chamamos de C2. Rotação imprópria é aquele que há uma rotação seguida de uma reflexão. Nós chamamos de rotorreflexão. Todos esses grupos de moléculas, eles podem ser obtidos através se fazendo os vários elementos de simetria, e através de um fluxograma igual a esse aqui, a gente pode nos guiar até chegar os grupos que nós discutimos nos slides anteriores, D infinito H, C infinito V, IN, OH, que é os octaédricos, os tetraédricos, o DNH, o DND, o DN, isso aqui são os grupos pontuais em que as moléculas se enquadram. Então, se nós seguirmos aqui esse fluxograma, respondendo às perguntas contidas nele, para determinadas moléculas, após se conhecer alguns elementos principais de simetria, a gente consegue enquadrar a molécula analisada em um desses grupos pontuais. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, nós iniciamos o fluxograma por aqui, e iremos responder essas perguntas à medida que nós formos avançando no fluxograma. Então, por exemplo, a molécula da água, que nós já vimos aqui, onde eu tenho um oxigênio no centro e ligando-se através de duas ligações covalentes, os hidrogênios. Então, eu tenho um hidrogênio no lado esquerdo, do lado direito. A molécula, nesse caso, a gente já sabe que ela não é linear, ela não possui... ela possui um ângulo aqui de ligação, então, portanto, ela tem geometria angular. Então, ela não se enquadra nesse grupo de moléculas que são lineares. Quais os elementos de simetria que a gente pode verificar na molécula da água? Então, nós podemos dizer que ela tem um eixo C2, ela tem um eixo C2, um eixo de rotação que rotaciona essa molécula e que gira a molécula 180 graus. Por que C2? Relembrando, é a gente dividir a circunferência completa, 360, por 180, que é o ângulo de rotação para ela voltar à sua posição inicial. Então, 360 dividido por 180, 2. Então, eu digo que a ordem de rotação é um eixo C2. Também eu tenho essa molécula da água, ela tem plano de simetria, ela tem dois planos de simetria. Primeiro vamos verificar, ela tem plano horizontal.
Não, ela não tem um plano horizontal, ou seja, um plano horizontal é o que cortava a molécula aqui, ó. E se eu cortar, a parte de cima não é igual à parte de baixo, então não é um elemento de simetria presente na molécula da água, esse plano horizontal. Mas, se nós verificarmos, existem dois planos verticais. Existe um plano vertical que corta a molécula aqui, né, nesse eixo, nessa ligação, e tem um segundo que corta a segunda ligação. Esses planos nós chamamos de sigma V, ou seja, sigma, plano de reflexão vertical, que contém o eixo de ligação que passa sobre o eixo C2. Então, nós podemos identificar aqui alguns elementos de simetria. Ela possui a identidade, toda molécula possui, independente se tem ou não os demais elementos de simetria. Ela possui um eixo C2, né, e ela possui planos de simetria, ou seja, planos de reflexão vertical. Ela não possui plano de horizontal, plano de reflexão horizontal, e nem o diedral, né? Ela possui outro eixo? Não, porque se a gente colocar um eixo aqui, né, e rotacionar nesse sentido, por exemplo, né, essa parte aqui de cima, que está embaixo, ela vai para cima. Então, ela não é indistinguível da imagem, ou seja, da pose inicial. Portanto, aqui não é um elemento de simetria para a água. Um plano, por exemplo, C2 aqui, ó, nessa ligação. Portanto, os elementos de simetria presentes na água são esses, ó. A identidade, que nós já identificamos que toda molécula tem, dois planos sigma V, um que corta uma ligação e outro que corta a outra, um eixo C2. Tá? Então, se nós verificarmos então e formos utilizar o diagrama para prever qual grupo ela se enquadra, nós iniciamos aqui, né, e perguntamos, a primeira pergunta, a molécula é linear? A molécula da água é linear? E nós vimos que não, a molécula é angular. Agora, atenção pessoal, cuidado com essa pergunta se é linear ou não. O linear aqui, ele não está se referindo à geometria da molécula, e sim à simetria da molécula, se a molécula ela é simétrica. Porque muitas moléculas, por exemplo, a tetraédrica, por exemplo, que é um exemplo mais comum, o CH4, né? Ela é uma molécula tetraédrica, certo? Ela não é linear e tetraédrica, né? Mas se a gente trocar um H, né, por exemplo, pelo cloro, né, ela não é mais simétrica do ponto, ela não é mais tetraédrica do ponto de vista de simetria, né? Entenderam? Então a gente tem que verificar com relação à simetria, certo? Bom, então a molécula de água a gente viu que ela não é linear. Então, ó, seguimos para esse lado aqui do fluxograma. A próxima pergunta, ela tem 2 ou mais CN com N maior do que 2? Ou seja, nós encontramos apenas um único eixo de rotação, que é o C2 na molécula da água. Então, respondendo à pergunta, ela tem 2 ou mais CNs com N maior do que 2? Não, ela só tem um CN com N igual a 2. Então, ó, não. Então, seguimos nesse lado aqui do diagrama. A próxima pergunta, essa molécula da água, ela possui eixo de rotação? Sim ou não? Sim, ela possui um C2. Se ela possui um C2, então vamos para esse lado do fluxograma. A próxima pergunta é, selecione então o CN de maior ordem, no caso aqui que ele só tem um. Aí ele pergunta com relação a esse eixo, existe NC2 perpendicular ao CN? Não, a molécula da água só existe um único eixo, o próprio eixo C2. Então, vamos para esse lado aqui do fluxograma. Ó. Não. Próxima pergunta. Essa molécula da água ela apresenta eixo de reflexão σH, ou seja, plano de reflexão horizontal? Não, nós ouvimos que a molécula da água só apresenta dois planos de reflexão σV, ou seja, sigma verticais. Então, respondendo aqui, não, vamos para o lado não da fluxograma. Ela apresenta, então, plano de reflexão sigma V? Sim, ela possui dois planos sigma V, uma que corta uma ligação e a outra que corta a outra ligação, passando pelo eixo C2. Então, respondendo a pergunta, sim. Bom, nesse caso, então, nós encontramos então, o grupo
pontual da molécula da água, ou seja, ela se enquadra nesse grupo aqui, ó, CNV, onde N é o número de rotação, da ordem de rotação do eixo, no caso C2. Nesse caso, substituindo N por 2, a molécula da água se enquadra no grupo pontual C2V, como demonstrado aqui. Ok, pessoal? Então, vamos seguindo, e à medida que nós formos fazendo, vocês vão pegando maior jeito e habilidade com o fluxograma. Mas o fluxograma é isso, é para nos orientar e nos ajudar na condução de encontrar o grupo pontual de determinada molécula mediante a seleção dos principais elementos de simetria e operações de simetria. Ok? Então, vamos para outro exemplo aqui, o CO2. O CO2 é uma molécula linear. Então, nós já vimos que é uma molécula linear. Se é uma molécula linear, primeiro, ela possui identidade. Ela possui a identidade dela, qualquer molécula tem. Ela possui um centro de inversão, aqui, ó, mesmo aqui, bem aqui no centro do carbono, onde se eu trouxer esse carbono para cá e trouxer isso para cá, é exatamente igual. Então, nós chamamos isso de centro de inversão. Ela possui um eixo aqui, ó, perpendicular, um eixo aqui que nós chamamos de C2, e um eixo aqui, ó, passando por aqui, pelo fato dela ser linear, ela vai ser C infinito. Esse eixo aqui ele vai ser infinito, ele vai girar na molécula indefinidamente, ou seja, ela é esférica, como se fosse um tubo, então ela é infinita. Então, ela apresenta um plano horizontal, aqui, ó, cortando a molécula, que também é infinito, nesse C infinito V. Então, ó, seria esse aqui os elementos, que nós já identificamos alguns. A identidade, um centro de inversão, um sigma infinito H, ou seja, horizontal, que contém o eixo infinito, um C2 aqui na molécula. Bom, então se nós utilizamos o fluxograma para tentar encontrar o grupo pontual a qual pertence o CO2. Então, a primeira pergunta, era linear? Sim, o CO2 é uma molécula de geometria linear. Veja que nesse plano aqui, o que é do lado direito é igual ao lado esquerdo da molécula. Então, ela é simétrica. Bom, a próxima pergunta, ela possui centro de inversão, que é o I? Sim, ó, ela possui um centro de inversão, ou seja, em cima do átomo de carbono aqui no centro da molécula. Então, nesse caso, a molécula pertence ao grupo D infinito H, como está aqui, ó. Ou seja, por que o D infinito H? Porque ela possui um centro de inversão, e um C2 aqui cortando a molécula no meio, onde eu posso girar ela de 180 graus, que não muda, torna-se indistinguível da pose inicial. Ok, pessoal? Então veja que não é difícil a gente encontrar. Basta só você encontrar alguns poucos elementos de simetria e usar o fluxograma para tentar encontrar. Bom, outra molécula que nós podemos tentar encontrar o grupo pontual a qual ela pertence, o ácido cianídrico. O ácido cianídrico é uma molécula que tem geometria linear, e nós vamos verificar se ela tem o centro de inversão. O centro de inversão é o centro que fica em cima do carbono. E veja que, se eu traçar um plano, o lado direito é diferente do lado esquerdo. Aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho um nitrogênio. Veja que, inclusive, as cores são diferentes. Então, nesse caso, esse eixo aqui, ó, ele não existe como elemento de simetria. Ele não existe, porque a molécula não possui centro de inversão. Bom, se ela não possui centro de inversão, ela possui um eixo aqui, ó. Esse eixo aqui é o C infinito, ou seja, que eu posso girar isso aqui infinitamente. Bom, os principais elementos dela é esse daqui, ó. Então, nós já vimos que ela tem uma identidade, tem um centro de inversão, tem um plano, nesse caso aí, um infinito V, que é vertical aqui, ó. Pelo fato dela não ter o centro de inversão, ela não tem, então, o sigma infinito H, como tem o CO2, O CO2 tem um infinito H, aqui não, porque ela não tem o centro de inversão. E tem um eixo, no caso aqui, C2 também, Então, usando o diagrama, ela é linear? Sim, é uma molécula linear. Ela
Ela possui centro de inversão? Não, ela não possui centro de inversão. Então, nós vamos para esse lado aqui. Ó. Então, nós encontramos o C infinito V, no caso, para a molécula do ácido cianídrico. A molécula de ácido cianídrico pertence ao grupo, né, de C infinito V. No caso aqui, é um C, aqui está errado. É um C infinito V. Ou seja, ela não tem centro de inversão. Por isso que ela se diferencia do D infinito H, que é no caso do CO2, porque o CO2 tem um centro de inversão, enquanto que a molécula de ácido cianídrico, pelo fato dela não ser simétrica, ou seja, não possuir centro de inversão, ela se enquadra então no C infinito V, ok? Bom, agora vamos para moléculas um pouco mais complexas, onde tem um maior número de elementos de simetria, o PCl5. O PCl5, eu tenho uma vista dela aqui, mostrando todas as ligações, e tem uma vista de cima, se eu olhar aqui de cima, ou seja, um observador olhando aqui para a molécula aqui de cima. A gente vai ver isso aqui, ó, os 3 eixos de ligação. Na parte aqui, ó, nessa parte aqui. Nós vamos ver isso aqui, ok? Bom, então nós podemos verificar o seguinte, já verificar, ela tem identidade? Sim, toda molécula tem identidade. Ela tem um eixo, algum eixo C3, por exemplo, ou maior do que C2, ó, se nós colocarmos aqui, ó, um eixo aqui, centrado nesse átomo aqui, nós temos, veja que ele gera agora um triângulozinho aqui, onde todos os comprimentos de ligações aqui são iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, é de 120 graus. Esse ângulo é de 120 graus. Então, se eu divido 120 graus, ou 360 por 120 graus, eu obtenho 3, que seria a ordem daí desse eixo. A ordem desse eixo aí seria um C3. Então, essa molécula ela já possui um eixo aí C3 passando por cima desse aqui. Então, a molécula é linear? Não, a molécula ela não é linear. A molécula é uma bipirâmide trigonal. Então, não. Ela possui 2 ou mais CN com N maior do que 2? Não, ela só possui um CN com N maior do que 2, que é o C3. Então, não. Vamos para o lado da molécula aqui. Ela apresenta CNs? Sim, ela apresenta CNs. Ela apresenta um C2 e um C3. Bom, a próxima pergunta. Selecione o CN com maior N, ou seja, o C3. O C3, que é o que tem maior N. O C3, existe NC2 perpendicular ao CN? Sim, existe sim. Ó. Existe os C2, eles estão perpendicular ao eixo. Então, sim, existe. Então, vamos para esse lado aqui do fluxograma. Ela possui sigma horizontal, ou seja, plano horizontal? Sim, ela possui um plano horizontal. Então, sim, nesse caso, o grupo em qual pertence a molécula é o DNH, onde esse N aqui esse N é o número da ordem do eixo, nesse caso aqui, 3. Então, a molécula ela é DH3. Bom, seguindo então, outra molécula, POCl3. E nós observamos que os elementos de simetria presentes, a identidade, um eixo C3, que está aqui sobre essa molécula, que rotaciona então, similar à que nós vimos anterior, aqui, no caso 120 graus, ela rotaciona 120 graus, portanto ela é um eixo C3, e 3 planos verticais, que é um que passa aqui, outro que passa aqui e outro que passa aqui. Então, nós vemos aqui a vista frontal, ou a vista superior, se a gente puder visualizar de cima. Então, eu tenho aqui um ângulo de 120 graus, dividindo aí 360 por 120, C3, eu tenho C3. Então, baseado nesses elementos de simetria, vamos verificar qual seria o grupo pontual da molécula. Ela é linear? Não, ela não é linear.
ela possui 2 ou mais CN com CN maior do que 2? Não, ela não possui 2, ela só possui 1 CN. Né? Então, não, ela não possui. Ela possui CNs? Sim, ela possui CNs, ela possui um C3. Então, sim. Após você encontrar esse eixo C2, com maior N, no caso aí só tem um, existe NC2 perpendicular ao CN? Não, não existe. Não existe, só existe um C, que é o C3. Então, não. Ela possui sigma H, ou seja, o plano horizontal? Não. Ela possui sigma V? Sim, ela possui sigma V. Ou seja, ela possui 3 sigma V. Aqui, ó, ela possui, que nós já encontramos. Esses 3 planos aqui que cortam as ligações, dos ligantes aqui, no caso do cloro. Então, ela possui, sim, ela possui sigma V. Então, sim, nesse caso, CNV, ou seja, C3V, que seria o grupo pontual dessa molécula no qual ela se enquadra. Ok, pessoal? Veja que não é difícil, basta aí a gente encontrar os elementos de simetria, com as operações de simetria, algumas, e a gente utilizar o fluxograma para a gente tentar encontrar o grupo pontual. Ok? Vamos seguir com mais exemplos. Bom, então aqui eu tenho 2 exemplos, por exemplo, a amônia. A amônia NH3, onde eu tenho um nitrogênio no centro e eu tenho 3 hidrogênios aqui ligando-se a ela. A molécula da amônia, a gente sabe que ela não tem geometria linear, ela é piramidal, ou seja, ela tem inclusive um par de elétron aqui sobre o nitrogênio livre, bom, não ligante, um par de elétron não ligado. Então, nesse caso, nós vamos verificar os elementos de simetria dessa molécula. Tá. Então, se a gente pegar o eixo aqui, o eixo principal, colocar em cima do nitrogênio, vendo essa molécula de cima, então eu tenho um triângulo, ou seja, onde o espaçamento aqui entre as ligações são iguais e é em torno de 120 graus. Esse ângulo aqui é 120 graus, para a gente encontrar a ordem, então, do eixo. Nesse caso aí, 360 dividido por 120, 3. Então, eu tenho um C3. Isso aqui, esse eixo aqui, ó, é um C3. Ou seja, ele rotaciona, então, 120 graus. Então, C3. Ele tem C2? Não, ó, ele não tem C2, porque se eu colocar um eixo aqui, ó, e rotacionar isso aqui nesse sentido, essa parte aqui, ela vem para cá. Então, ela não fica igual à pose inicial. Portanto, ela não possui, a molécula de NH3, ela não possui eixo de rotação C2, ou seja, de 180 graus. Mas, em compensação, ela possui planos. Ó. Ela possui um plano que passa aqui, outro plano que passa aqui, plano vertical, e outro plano vertical que passa aqui. Então, ela tem 3 planos verticais. Ela tem algum plano horizontal que passa por todos os átomos? Não, ela não possui, porque ela não é plana. Então, nesse caso, ela tem esses elementos principais aqui. Ela tem ponto de inversão? Não, ela não tem ponto de inversão, porque se eu trouxer esse carbono aqui passando pelo centro e rebater do outro lado, eu não encontro nenhum hidrogênio aqui igual a ele. Portanto, não tem centro de inversão. Então, começando aí as perguntas no fluxograma. Essa molécula, ela é linear? Não, essa molécula não é linear, ela é piramidal. Então, não. Sigamos aqui para o lado direito do fluxograma. Tem 2 ou mais CN com N maior do que 2? Não, só tem um CN, C3. Então, não. Seguimos aqui para o lado direito, continuando do lado direito do fluxograma. Ela possui CN? Sim, possui um C3. Então, vimos para esse lado. Então, encontre aí o C3 dessa molécula, que nós já encontramos, e faça a seguinte pergunta: existe NC2 perpendicular ao CN? Não, ela não possui eixo C2, como nós vimos. Então, não, ela não possui. Vemos para esse lado. Ela possui, então, plano horizontal? Não, ela não possui nenhum plano horizontal. Ela só possui sigma V verticais. Mas ela possui plano vertical? Sim, ela possui 3 planos verticais. Então, é sim e não, como eu acabei de falar. Não, ela possui sim. Então, ela se enquadra em CNV. Esse em um Nzinho a gente troca a ordem do eixo. Então, C3V, como está descrito aqui. Ok?
Então, atenção quando nós viermos para esse lado aqui, né? Porque a gente tem que responder de forma coerente aqui as perguntas que o fluxograma nos guia. Bom, então, pegando outra molécula aqui, outro exemplo de molécula, o tetracloreto, né, ou tetracloro platinato, né? E aqui nós temos algumas operações aqui com relação à molécula. Ela possui identidade? Sim, a molécula possui identidade, todas elas possuem, né? Se a gente pegar o centro da molécula aqui, ó, né, a gente colocar um eixo, eu tenho um eixo aqui que rotaciona, nesse caso, em um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, é um C4, ou seja, então eu tenho um C4 aqui, ó. Isso aqui é um C4 passando pelo centro da platina. Tá? Eu tenho também eixo C2 aqui, ó, ou seja, eu posso rotacionar essa molécula nesse sentido, aqui e aqui. Tá? Então eu tenho também dois eixos aqui C2. Então eu tenho C2, eu tenho um C4 e eu ainda tenho aqui, ó, um diedral que passa pelo centro da molécula, que divide a molécula aos dois. Eu tenho dois aqui, dois eixos, um de um lado e um do outro. Tá? Então eu tenho dois também diedral. Eu tenho centro de inversão? Sim, ó, eu tenho centro de inversão. Se eu pegar esse eixo aqui, esse átomo então, de cloro, rebater aqui, passar pelo centro e rebater do outro lado, eu encontro exatamente um igual. Da mesma forma aqui, ó, se eu pegar esse, trouxer aqui pelo centro da molécula e no outro lado eu encontro um átomo exatamente igual. Né? Então ele tem centro de inversão também. Né? Ele tem plano horizontal? Sim, ele tem plano horizontal. Ó, um plano que corta essa molécula aqui do jeito que está aqui. Ó. Ela vem aqui, aqui e aqui. Isso é um plano horizontal. Né? Eu tenho um plano vertical? Sim, eu tenho planos verticais aqui. Né? Eu tenho planos verticais que cortam o eixo, um em cima desse e outro em cima desse. Ok? Bom, além, claro, do plano diedral, como eu falei aqui, o que passa aqui. Então, baseado nessas operações aí, de simetria, nós vamos tentar encontrar o grupo da molécula. É linear? Essa molécula aí, ela é linear? Não, ela não é linear. Tá? Ela possui 2 ou mais CN com N maior do que 2? Vamos ver se ela possui CNs, com maior, 2 ou mais CNs com maior do que 2. Não, ela não possui, ela só possui um C4. Para isso, ela precisaria ter 2 maior do que 2. Ela tem 1 igual a 2, e um C4. Então, ela não possui. Ela possui CN? Sim, ela possui CN. Selecione o de maior, no caso C4. E existe C2, NC2 perpendicular ao CN? Sim, existe. Nós vimos aqui que existe C2. Ó, existe aqui 4 eixos C2. Onde estamos aqui. Então, sim, ela possui. Ela possui plano horizontal? Sim, ela possui. Então, nesse caso, a molécula ela se enquadra no grupo DNH, ou seja, D4H. Ok, pessoal? Então, veja que não é tão difícil aí a gente verificar o grupo. Vamos seguir mais um pouco com alguns exemplos para que vocês possam identificar melhor. Bom, agora eu tenho a molécula aí do hexafluoreto de enxofre. Então, quais os elementos de simetria que essa molécula possui? Ela possui um eixo aqui, ó, que passa por essa molécula aqui. Ela possui, no caso aqui, um eixo C4. Ela possui aqui um eixo C4, esse eixo aqui. Se eu olhar de cima na molécula, eu vou ver esses 4 átomos aqui rotacionando a 90 graus. Então, ela tem C4. Ela tem plano horizontal? Sim, ela possui um plano horizontal que passa por esses 4 átomos aqui. Ó. Então, ela tem um plano horizontal. Quantos planos? Tem planos verticais? Sim, ó, ela tem um que corta o C4. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Então, ela possui planos, sim, ela possui planos verticais. Ela possui planos diedrais? Sim, ela possui também planos diedrais. Então, baseado nisso, vamos tentar encontrar o grupo de pontos. Bom, então ela é linear? Não, ela não é linear. Ela é octaédrica, então ela vem para cá.
um octaédrico, então, perfeito aqui, né? Bom, 2 ou mais CN com CN igual a 2, ou seja, ela possui 6 C4 e 8 C2, né? Ou seja, ela só possui um, né? Com eixo, no caso aqui, CN, né? Com CN maior do que 2, ela possui 6 aqui, ó, 6 C2, né? 6 C4, né? Então, quando eu digo aí, ela apresenta, nesse caso aí, 2 ou mais, né, eixos de rotação, aí sim, aliás, 2 ou mais CN com N maior do que 2, sim, ela possui sim 2 CNs aqui. Então, vamos para cá. Ela possui centro de inversão, ou seja, essa molécula possui centro de inversão? Sim, ó, porque se eu colocar um ponto aqui central e trouxer esse átomo aqui passando pelo centro, eu vou encontrar um exatamente igual aqui em todos eles. Então, possui centro de inversão? Sim. Então, vamos para esse lado. Ela possui um eixo aqui C5? Não, ela não possui eixo C5, ela possui C4. Então, eu estou diante de uma molécula OH, ou seja, uma molécula, esse O é de octaédrica, né? E que nesse octaédrico tem um plano horizontal, por isso que vem esse H aqui, ok? Bom, agora vamos pegar o benzeno, né? A molécula do benzeno é uma molécula, né, que está no plano, ela é planar, né, onde eu tenho 6 átomos de hidrogênio circundando os átomos de carbono. Então, eu pegar um eixo aqui central, ó, seria o eixo de maior ordem, e eu rotaciono aqui agora, ó, né, num ângulo, se eu pegar esse ângulozinho aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Nesse caso, dividindo então o 360 por 60, eu tenho 6. Então, nesse caso aqui, esse eixo aqui é um CC6, que ele está aqui, ó. Ok? Bom, se eu pegar e traçar um eixo aqui, ó, nessa situação, eu tenho eixo C2, ou seja, eu posso girar isso aqui 180 graus. E em qualquer um deles aqui, ó, aqui, aqui e aqui, né? Então eu tenho, né, eixo C2. Né? Quantos planos aqui horizontal eu tenho? Eu tenho um plano horizontal, ó, que corta essa molécula aqui completa, aqui no meio de todos os átomos. Então eu tenho um plano horizontal. Eu tenho um plano de inversão? Sim, ó, se eu passar isso aqui pelo centro de inversão, eu encontro um hidrogênio exatamente igual, um carbono exatamente igual. Então tem plano de inversão. Né? Ele tem sigma V, sigma vertical? Sim, ó, em cada um desses aqui é um plano vertical passando pelo C6. Tem um plano diedral? Tem um plano diedral, que é esse aqui, ó, por exemplo, ó, que corta, tá? Que passa pela bissetriz, na verdade, das duas ligações aqui entre carbonos. Isso aqui são planos diedrais. Baseando nisso, vamos tentar encontrar a geometria da molécula. Bom, então, vamos ver lá então. A molécula é linear? Não, ela não é linear. Ela possui 2 ou mais CN com N igual a 2? Não, ela só possui 1. Né? Ela só possui 1 CN maior do que, com N maior do que 2, que é o C6. Então, vem para cá. A molécula tem plano, tem eixo? Tem sim. Tem eixo de rotação? Sim, tem. Se ele tem esse maior, existe o C2 perpendicular ao CN? Sim, existe. Existe o C2, que é perpendicular ao CN. Então, existe sim. Ela possui plano horizontal? Sim, nós vimos que ela possui. Ó. Ela possui um plano horizontal. Está aqui. Então, sim. Nesse caso, a molécula se enquadra em DNH, ou seja, onde esse N é a ordem, o eixo de maior ordem, no caso, 6. Então, D6H, que é em que a molécula se enquadra. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que tenham compreendido a aplicação, né, a identificação dos grupos pontuais na molécula, baseados no fluxograma. Um forte abraço a todos e até a próxima.